meu lado sempre está. Na igreja, para tanto, convido a todos a abrirem o primeiro livro de Samuel, capítulo 1, uma palavra bastante meditada, pregada na igreja, mas que sempre estamos aprendendo um pouco mais. Aos irmãos que acompanham através das redes sociais, nós queremos te saudar com a paz do Senhor, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no setor 38 de Atibaia. Nós estamos no nosso culto de oração e meditação da palavra do Senhor. Estaremos lendo nessa noite o primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1, a partir do versículo 9. Quero pedir auxílio do nosso pastor Edson para estar nos auxiliando aqui com o microfone. Estaremos lendo, fazendo uma leitura responsiva. Eu leio o versículo 9, a igreja, juntamente com o pastor Edson, leia o 10, assim por diante, até o versículo 19. Diz assim a palavra de Deus. Você em casa que tem uma Bíblia, acompanha conosco. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez a tentação à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, os seus beiços, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás embriagada? Aparte de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por uma filha de Belial, porque a multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi em seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era de tristeza. Vamos ler todo junto, 19. E levantaram-se de de madrugada, madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. E Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Amém. Os irmãos, pode tomar seu assento. Glória a Deus. Meus irmãos, eu estava meditando nessa palavra e uma visão que Deus me deu para meditar sobre esses dois personagens, sobre Ana e sobre Eli. Aqui nessa palavra nós vamos ver que ambos estavam no templo. Claro que aprendemos muito e muitas lições com essa personagem, tanto Ana quanto Eli, mas o que eu quero mencionar nessa noite é sobre a importância da oração na casa de Deus, no templo. Orar no templo. Então vamos começar meditando um pouco sobre Ana. Ana, ela tinha muitos motivos para estar em oração diante de Deus. Se tinha uma coisa que Ana não tinha, era tempo a perder estando na casa de Deus.
Então ela entra na casa de Deus determinada, com um propósito, olhando fixamente nesse propósito, de falar com Deus e de se derramar na presença de Deus. Vamos conhecer um pouquinho da história de Ana, voltando aqui atrás, logo no início aqui do capítulo 1, fala assim, versículo 1, houve um homem de Ramataim, de Zofim, de Matanha, de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf Efrateu. E esse tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia para a casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então, meus irmãos, aqui um pouquinho da história de Ana, por isso que ela se apresenta ao sacerdote, dizendo: eu sou uma mulher atribulada de espírito. Ana era humilhada pela sua competidora. Ana tinha essa humilhação, mas ela não, no seu momento de oração com Deus, como nós lemos aqui, ela não pediu a Deus vingança contra Penina. Não, ela não tinha essa sede de se vingar de Penina. Ela também não pediu que Deus tirasse os filhos de Penina. Não, não era. O que trazia angústia ao coração de Ana não era o fato de Penina poder gerar, e sim o fato de ela não gerar. Também, ela era constantemente irritada pela sua competidora, pela sua rival. Mas, no entanto, ela não reclamava. Vejamos nessa palavra que em momento algum diz aqui que ela reclamava para Eucana: olha, manda essa mulher embora, olha, eu não... Mesmo ela sabendo que Eucana o amava a ponto de dar a porção excelente para ela, mas, diante da circunstância, a humilhação que ela passava, seu coração se angustiava, e nada faria com que ela se alegrasse, se não fosse um filho varão. Veja aqui que diz que Eucana, ele dava do alimento para a sua esposa, Penina, para os seus filhos e filhas. Então ele tinha filhos e filhas com Penina, mas não com Ana. E isso era a causa da tristeza de Ana. Aleluias. Porém, Ana, ela sabia onde ela deveria não reclamar, mas abrir seu coração. E com quem? Primeiro, onde ela deveria abrir o seu coração? Era na casa de Deus, na presença de Deus. Isaías falou, Jesus ratificou, dizendo: a minha casa será chamada casa de oração. Glória a Deus. Então Ana entendia que ali no santuário, ainda que era de ano em ano, quando ela fosse ali, ela já pensava, estava na sua mente: quando eu entrar, quando eu for em Siló, eu vou ao templo e vou abrir meu coração perante o Senhor. Então ela sabia qual era o lugar era a casa de Deus,
o lugar era o templo do Senhor, e a pessoa certa era o próprio Senhor. Somente Ele poderia ouvi-la e entender a sua angústia. Glória a Deus, aleluias. Não que Ana também não orasse em algum outro momento, não que Ana não andasse, quem sabe, até em constante oração, em pensamento, em sentimentos, em espírito, mas ela sabia que na casa de Deus era diferente. Eu não sei se os irmãos aqui já tiveram essa experiência, aleluia, de entender o que Davi quis dizer, como o salmista quis dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque na casa do Senhor tem algo diferente, o céu se abre perante nós. É bom orarmos sozinhos, sim, é bom, gostoso. É bom estarmos com a família em casa em oração, é maravilhoso, indispensável. Mas na casa de Deus, junto à igreja do Senhor, no mesmo propósito de oração, clamando, aleluia, ao Senhor, de joelhos dobrados, o céu se abre sobre nós. E é o momento ideal para falarmos com Deus e Deus ouvir a nossa oração. Isso foi tão real que Ana entra na casa de Deus e isso acontece com ela. Vejamos que ela entra na casa de Deus, eu imagino assim que ela nem olha dos lados. Eu não sei como que você entrou aqui nessa noite na casa de Deus. Aleluia. Mas Ana, eu imagino assim que ela foi direto para aquele cantinho, dobrou seus joelhos a orar. Aleluia. E eu acredito que tem pessoas aqui nessa noite que também veio desta forma. Entrou, já foi procurar o seu cantinho. Sabe, irmãos, tem pessoas que, até mesmo obreiros, que tem o seu cantinho no altar. Se aquela cadeira estiver desocupada, ele fala, eu vou ali. É ali que eu me sinto bem. E também, irmãos, na nave da igreja, eu creio que também tem dessa forma. E aqui a gente nota. Alguns irmãos que gostam de ficar mais nesse canto, outro ali, outro mais na frente. Mas que é o seu cantinho de oração na casa do Senhor. Aleluias. E eu creio que Ana ali entrou e sabia que era o momento que Deus iria ouvi-la. Porém, meus irmãos, aparece, antes falando sobre Ana, diz aqui no versículo 10, ela pois com amargura de alma. Ela entrou naquele dia, ou naquele momento, aquele instante, com amargura de alma. Então, se tinha uma coisa que Ana tinha de sobra, era motivos para falar com Deus. Ela olhava para seu coração, seu estado de espírito, seu estado emocional, para sua vida como esposa, e não enxergava um filho. Então ela precisava de um milagre na sua vida, ela precisava falar com Deus. E eu creio, irmãos, que tanto eu como você, o que não nos falta nessa noite, aleluia, em nossas vidas, são motivos que nos levem a orar, a apresentar diante de Deus, a estar em oração diante do Senhor, na casa de Deus. Aleluias. Quem sabe você se encontra assim, com amargura de alma, até mesmo quem está em casa, essa palavra chegando até o teu lar, com amargura de alma. Assim estava Ana. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor. Olha, irmãos, mesmo ela estando com amargura de alma, aquela amargura não foi motivo para ela não orar. Ela poderia pedir para o sacerdote, por exemplo, sacerdote, Eli, ora por mim, que eu não estou conseguindo falar com Deus, estou com amargura na minha alma, mas não. Então, quando nos sentimos com amargura de alma, também é um momento especial, ideal para falar com Deus. Ainda que seja como Ana, não saia palavra alguma da sua boca, mas no seu interior, no seu íntimo ali, Ana falava com Deus, movendo os seus lábios, e Deus ouvia dos céus. Aleluias, glória a Deus, aleluia. Ela orou ao Senhor e chorou, aleluia,
chorou abundantemente. Então, na casa de Deus, eu creio que ainda tem irmãos que traz o lencinho, né? Aleluia, tem irmãs também que se prepara, porque é lugar que você pode derramar as suas lágrimas de amargura aos pés do Senhor, porque é a casa de oração, aleluias. É o lugar onde o céu se abre, Deus ouve o nosso clamor, aleluia, glória a Deus, aleluias. Xanadabassuri, anda, canta, nai. Oh, glória a Deus, aleluias. Oh, glórias. Aleluia, tem lágrima nos olhos aí, pode derramar então em nome de Jesus, aleluias. Oh, glória a Deus, aleluias. Mas ela se apresenta diante de Deus e faz um voto, aleluia. Olha Deus falando, ela faz um voto para Deus. Ela precisava de um milagre. E ela fala: Senhor, se o Senhor me visitar, me der um filho varão, aleluia, eu te entregarei na tua casa. Aleluia, ele é teu, oh glórias. Assim é a oferta que nós entregamos na casa de Deus. Vem da mão de Deus, vem para nós e nós devolvemos na casa de Deus, aleluias. E Ana falou: olha Senhor, aquilo que o Senhor me der vai ser uma oferta para o Senhor. Aleluias. Mas aparece o sacerdote. E o sacerdote, meus irmãos, essa figura ilustre, já um senhor de cerca de 90 anos, aparece aqui no versículo 9, dizendo assim, ó, primeiramente, Eli, lá na parte B, lá embaixo, olha, e Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Irmãos, será que Eli também não tinha motivos para orar a Deus? Será que não tinha motivos para apresentar também a sua casa diante de Deus? Mas o sacerdote poderia, não, tudo bem, o sacerdote já ora, né? Já tem os seus momentos, mas naquele momento ali os céus estavam abertos. Ana estava orando e Deus estava ouvindo e respondendo, era o momento de Eli também orar. Mas onde estava o sacerdote nesta hora? Eu nem vou falar o sacerdote, aquele irmão, né? Aquele pastor Eli, estava assentado no templo. Interessante, irmãos, que na construção do tabernáculo, eu não vejo entre os utensílios da casa de Deus uma cadeira para o sacerdote se assentar. Eu vejo o santo dos santos, o sumo sacerdote, a mesa, o local do incenso, enfim, do sacrifício, do holocausto. Essa cadeira, Eli pegou uma cadeira e falou: eu vou colocar esse utensílio aqui, que eu vou ficar sentado aqui. Tudo bem, já estava velhinho, né? Mas agora, Eli sentado, ele poderia, mesmo sentado, ele também estava precisando. Por que eu digo que estava precisando? Aqui atrás nós lemos sobre os seus filhos, Ofni e Finéias, e a partir aqui do versículo 12, do capítulo 2, versículo 12, os irmãos vão ler aí que fala assim, ó, os crimes dos filhos de Eli. Eram sacerdotes do Senhor. Mas no versículo 12 fala assim, ó, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Os filhos de Eli eram filhos de Belial e eram sacerdotes do Senhor. Olha, vou ler novamente. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor, mas era sacerdote do Senhor. Agora eu pergunto, será que Eli também não tinha motivo para estar de joelhos, orando, apresentando a sua casa diante de Deus? Mas ele estava sentado ali naquela cadeira. E como se não bastasse, irmão, assentadinho ali naquela cadeira, Eli começa a ver algumas coisas. Por exemplo, ele nota que entra aquela irmã na casa do Senhor, né? Às vezes nós somos assim também, não é verdade? Nós chegamos na casa de Deus, não queremos dobrar os joelhos, e ficamos olhando, olha, fulano veio hoje, né? Ah, fulano ainda não veio, e os irmãos orando, está lá a irmã orando, me perdoa a irmã Ana que está aqui, estava lá a irmã Ana, né? Orando, aleluia, e o sacerdote observando, quem entra e quem sai na casa de Deus.
sentadinho ali. Interessante, irmãos, que Eli gostava tanto de cadeira, que ele acabou morrendo numa cadeira. Quando ele recebeu a notícia de que os seus filhos tinham sido alcançados pelo juízo de Deus, havia morrido na batalha, aleluia, quando a arca foi tomada, a notícia foi tão chocante para ele que ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Estava na cadeira até a sua morte. E agora, ele nota que Ana, olha aqui no versículo 12, do capítulo 1, sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção na sua boca. Irmão Eli, aleluia, pastor Eli, além de olhar a irmã que está orando, ainda vai olhar a boca da irmã que está orando. Irmãos, aleluia, meu Deus, ainda bem que aqui não tem ninguém assim, aleluia. Mas o pastor Eli estava ali orando, a irmã Ana, olhando a boca, olhando o que ela está, e o que mais? Tentando ouvir o que a irmã estava orando. Será que isso também não acontece na casa de Deus nos nossos dias? Enquanto tem irmãos orando, aí outros ficam apenas observando a oração de fulano, a oração do outro, e ele mesmo não ora. Meu Deus, olha quem entra, quem sai, olha, observa a oração de quem está ali orando, clamando, chorando, mas não ora. E o que mais agora, irmãos? Ele fica observando ali os lábios dela se movendo. Ele faz assim, olha, eu vou ler novamente. Eli fez atenção à sua boca, meu Deus do céu, e percebeu que ela estava ali falando algo, mas ele não ouvia. Eu acho que ele queria ouvir a oração, mas ele não ouvia. E o que mais? No versículo 14, ainda no versículo 13, diz assim, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus beiços, porém não se ouvia a sua voz. Sabe que Deus também ouve essa oração. Aleluia, a oração que você faz no seu coração, na sua mente, Deus também está pronto para ouvir. Deus não está limitado, aleluia, ao som da voz. Deus ouve e conhece o profundo e escondido. E antes mesmo que saia palavra alguma da nossa boca, Deus já conhece. Antes que você entrasse na casa de Deus, Deus já sabia a tua necessidade. Aleluias! E ainda que você ore apenas no seu coração, lá do céu Deus está ouvindo. A oração tem que ser sincera, desde que seja uma oração sincera. E Ana ora com sinceridade. Mas aqui na parte B do versículo 13 fala assim, porém não se movia a sua boca, pelo que Eli a teve por embriagada. Olha, irmãos, Eli assentado, sem orar, e a sua família precisando de oração. Seus filhos estavam lá aprontando umas e outras, roubando o sacrifício que era oferecido na casa de Deus, e ele tolerava seus filhos, precisava estar orando, não estava orando, e ainda tentando a irmã que entrou no templo, orando a boca da irmã que estava orando, tentando ouvir a oração da irmã, e ainda sobrou tempo para julgar a irmã, para apontar, fazer falsos julgamentos, e dizer assim, essa aí está embriagada. Ele olha a boca, não está falando, não está ouvindo nada, essa aí está embriagada. Ainda sobrou tempo para julgar quem estava orando. Sabe, irmãos, eu estava meditando nessa palavra, e algo me chamou a atenção, que quem ora, muitas vezes, incomoda quem não ora. Vou repetir, quem ora, muitas vezes, incomoda quem não ora. E quem não tem o hábito de orar, se incomoda com aqueles que oram. Tá? Assim aconteceu com Eli. Ele ficou incomodado com aquela mulher, ele julgou que ela estivesse embriagada, e agora, irmãos, como se não bastasse, ele vai interromper a oração da irmã. Eu sou sacerdote, essa mulher está embriagada, eu vou lá. Mas na verdade ele estava incomodado com aquilo, né? Olha só,
versículo 14. E disse-lhe Eli, então ele foi até lá, foi até a irmã que estava orando, foi interromper a oração da irmã. Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Ele foi lá, sacerdote, observou, julgou, interrompeu a oração da irmã. E foi lá falar, por que está embriagada? Até quando você estará embriagada? Ana, irmão, ela poderia olhar para ele e falar, ô sacerdote, não vou falar nada para o senhor. Mas ela foi muito educada, muito educada. Ela sabia que diante dela, apesar de tudo, era ungido de Deus, era um sacerdote que estava ali, e que Deus era na vida dele, apesar de tudo que estava acontecendo com seus filhos. Deus tinha colocado ele como sacerdote naquele lugar, e ela respeitava muito isso. Então ela diz assim no versículo 15, porém Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, tá? Mesmo a situação que envolvia Eli e os seus filhos, Ana, a irmã Ana, o enxergava como Senhor, como sacerdote naquele lugar, sacerdote do Deus Altíssimo. E ela diz, não, Senhor meu, eu não sou uma mulher, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Então agora ela confessa para ele, nem vinho, nem bebida, ela explica também, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. E naquele momento, meus irmãos, ela também diz, olha só, agora essa palavra eu acho muito interessante, não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Olha que ele a teve por embriagada, os irmãos devem estar entendendo a palavra, e ela falou assim, não me tenha como filha de Belial, pelo fato dele a ter tido como embriagada. Não me tenha, pois, tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Ele não ouviu a oração, mas aí depois de tudo que ela falou, ele entendeu. Ele era sacerdote, e como sacerdote do Deus Altíssimo, ele libera uma palavra para a vida daquela mulher, e Deus assina lá no céu. Ele diz assim, no versículo 17, então respondeu Eli e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Glória a Deus. E diante desta bênção, agora sim ele agiu como sacerdote, abençoando a vida daquela irmã que ali estava, desgostosa, chorando na presença de Deus, aleluia. E como sacerdote de Deus, ele abençoa aquela irmã no nome do Senhor dos Exércitos, aleluia, glória a Deus. E disse ela, acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu. Ela não estava comendo até então, mas a partir daquele momento, daquela oração, apesar de ter sido julgada, mas agora o sacerdote abençoa a vida dela, aleluia, e ela tem a vontade, volta o anseio, a vontade de se alimentar, e o seu semblante já não era mais triste, porque Deus visitou Ana naquele dia, glória a Deus, aleluia, e agora ela estava feliz, voltando para a sua casa. E eu tenho certeza que nessa noite, nós que aqui estamos, também Deus marcou neste momento para te abençoar, para nos abençoar, e que possamos voltar felizes para os nossos lares. Ana, tempos depois, cerca de anos depois, versículo 20 vai dizer, sucedeu que passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela, tenho pedido ao Senhor. O que é que você pediu para Deus nessa noite, você que entrou na casa de Deus para orar? Saia daqui abençoado, abençoada, de posse da tua vitória, da bênção, aleluia. Deus ouviu a tua oração, e creia, Deus também respondeu a tua oração. Glória ao nome do Senhor, glória a Deus, aleluia, aleluia. No versículo 26,
ela vai dizer assim: glória a Deus. E disse ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Aleluia, sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Ela volta naquele mesmo lugar, trazendo o seu filho nos seus braços, para apresentar, aleluia, que a sua oração foi respondida, e Deus também atendeu a oração e a bênção daquele sacerdote. Que Deus em Cristo nos abençoe. Guarde essa palavra no seu coração, sobre a importância de orarmos, e orarmos com sinceridade na casa de Deus. Estando na casa de Deus, não venhamos a perder tempo, mas vamos buscar a Deus, porque nós temos muito, muito para apresentar diante do Senhor. Você em casa que foi abençoado com essa palavra, compartilhe. Você pode se inscrever também nas nossas páginas, a de Belém, Atibaia, YouTube, Instagram e Facebook. Até uma próxima oportunidade, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.